Olá, seja bem-vindo à ProAuto Elétrica. E essa é nossa jornada da automação com os equipamentos Inovance. Nessa série de vídeos, você terá acesso a tutoriais e primeiros passos para os equipamentos de automação da Inovance, para CLPs, inversores, servoacionamentos da Inovance. Se você é técnico, engenheiro, integrador ou estudante, esse conteúdo é para você. Fique com o próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos à nossa aula introdutória dos produtos da Inovance. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a linha da Inovance de automação, CLPs, IHMs, inversores de frequência, servomotores e os robôs também. Vamos dar uma introdução geral da gama de produtos, que é muito interessante. E no site que da ProAuto, nós temos aqui, né, CLPs. Os CLPs da linha da Inovance se baseiam basicamente em duas linhas de produtos, né? Tanto a linha Easy quanto a linha AM e alguns outros PLCs também. Por exemplo, se nós pegamos a linha Easy, nós utilizamos um software que é para programação, que é o software o Autoshop. E ele especificamente para trabalhar com a linha Easy é uma linha com um processador um pouco menor, de mais baixo custo, mas muito interessante trabalharmos com ela também. A linha AM 300, 500 é uma linha uma linha mediana, mas com grande poder de processamento, e onde já utiliza o software Windows ProShop, que é baseado no CodeSys. Então, quem já está familiarizado com a linha com programação em CodeSys, né, baseado na IEC 61313, essa linha e a linha AS também já trabalha com a linha do CodeSys. E interessante que também, vou abrir o site aqui da ProAuto, nós podemos analisar aqui a linha de IP20, que são, ou melhor, os controladores, PLCs. A linha Easy, por exemplo, é bem interessante, que ela é bem compacta, né? É uma linha bem compacta, mas com poder de processamento interessante. Por exemplo, se nós pegamos aqui fazer uma comparação com a linha Easy 521, 523, a gente for aqui no site comparar essas duas linhas, você já vai poder observar que ela já vem embarcada com a rede EtherCAT. Por exemplo, você pode controlar até 8 na 521 e até 32 servomotores com pulso e direção, né? E mais EtherCAT. A linguagem de programação é bem intuitiva, mesmo a própria linha Easy, ela utiliza o software Autoshop, mas ele é para quem está acostumado, ambientado com a linha do CodeSys, também é bem fácil, bem simples, né? De fazer. Depois, nas próximas videoaulas, nós vamos mostrar um pouco como fazer a programação. E o interessante é que eles já são embarcados, né, com o EtherCAT, então já suporta uma gama bem grande de controle EtherCAT, dispositivos CANopen, Modbus, TCP/IP, Modbus TCP, Ethernet IP para controle de dispositivos com uso de Ethernet IP. É bem interessante. E se nós pegamos também a linha de automação, né, da linha AM, na linha AM 500 e 300 e 500, nós já pulamos aqui para uma solução um pouco mais avançada, né? Então, nessa linha você já tem a norma da IEC 61313, então já tem uma gama maior de programação, outras linguagens, né, de programação, e também os produtos já são mais bem equipados aqui, né? Se nós fazemos, por exemplo, uma comparação aqui
Comparar, por exemplo, a linha 522 com a 521. Então nós vamos observar nessas duas linhas já possui uma gama maior aqui de controle de eixo com interpolação, né? Poder maior de processamento, com controle eletrônico de cam gear, linguagem de programação utiliza o Photoshop, EtherCAT, já possui comunicação APC-UA, UDP e outras comunicações também. Então já é uma gama bem interessante. E se nós pegarmos, por exemplo, uma linha mais poderosa também, são os controladores C, né? A C700 e a C800 já são computadores já com uma gama bem mais robustas aí, né? De programação. Então, nós pegamos aqui, por exemplo, essas duas linhas, a gente vai ver que ele já tem controle de sincronismo de eixo bem mais avançados, até 256 eixos, né? 48 na linha M810, e processadores aqui mais fortes aí para tocar processamentos e controle de máquina bem mais avançados, né? E se nós formos trabalhar, ver também a parte de HM, a linha de HM ela é bem completa. Então nós temos aqui a linha todas já embarcadas com Ethernet, desde a linha IT 7070E, né, que é de 7 polegadas, temos também de 10 polegadas e de 15. E nesta linha de HM, nas próximas videoaulas aí, quando nós formos trabalhar com HM, vocês vão observar que ela é muito completa. Então, para fazer comunicação com os próprios PLCs da Inovance, comunicação com outros PLCs, comunicação APC-UA, MQTT, escrita em banco de dados, gráfico de tendência, log, receitas. Então ela tem muitas funcionalidades e é bem completa mesmo. Com um acabamento muito bom. Nós observamos aqui também a linha de drivers, servomotores e de servo de inversores, por exemplo, inversor de baixa potência. Tem essa linha a MD800, onde ela é modular para baixa potência, né? Você pode colocar apenas utiliza uma fonte de potência e os outros motores. A linha MD520 também para drive de pequena potência até alta potência, e outras linhas também de inversores de frequência. Também não só linha quando precisa de aplicações com maior desempenho, né? Tem a linha, por exemplo, a linha ES810 e assim por diante, uma gama bem grande de inversores de frequência. Também para alta potência, né? Alta tensão, tem a linha HD, aí trabalha até na casa dos 13.800 volts. Temos também a linha dos servomotores, servodrivers, a linha SV680 para controle de servoacionamentos. E por último, que nós vamos falar hoje, não vamos nos estender porque a linha de produtos da Inovance é bem grande, mas também trabalha com os robôs SCADA e os robôs articulados, né, de 6 eixos para múltiplos tipos de aplicação e cargas, né? E eu estou aqui no site da ProAuto, apenas para mostrar um pouco aqui dessa linha, da linha de CLPs. Então nós vamos trabalhar com a linha Easy. Então, e o software utilizado para essa linha é o software AutoShop. Eu vou abrir aqui o software AutoShop. Um software bem fácil, interessante de nós trabalharmos com ele. Eu vou criar aqui primeiramente um novo projeto.
Vou definir o nome do meu projeto. Aqui, treinamento linha Easy. Aqui eu defino meu editor inicial, que é a minha main. Vou deixar em Ladder mesmo. E aqui a gente escolhe a linha do modelo que nós vamos trabalhar. No caso aqui, eu tenho comigo aqui o PLC H5O das séries. Mas se você tiver uma linha Easy 500, 300 ou outro modelo, só selecionar aqui e escolher. Ou também depois eu vou mostrar, se você não tem o hardware, você pode fazer uma simulação. Você pode escolher qualquer um do equipamento aqui e tem o simulador que nós podemos codar e simular o PLC, fazer as simulações com as entradas, saídas, né? Bem fácil. Então vou dar um OK. E o nosso primeiro projeto. E o primeiro passo aqui é a gente fazer a comunicação com o CLP, né? Então, o primeiro passo vem aqui em Tools, mas melhor, antes de mais nada, esses CLPs da linha Easy, eles vêm de fábrica configurado com, vou até vir aqui em rede, com IP da faixa 192.168.1. O primeiro passo então é eu deixar meu computador com a mesma faixa de IP. Então vem aqui em protocolo de IP IPv4, vou em propriedades, meu computador já está aqui, né? Então se ele não tiver, é importante fazer essa configuração, deixando a mesma faixa de IP que o 92.168.1, ou você pode também configurar o IP e fazer a alteração do IP na CPU também, se for necessário, né? Num outro vídeo a gente pode mostrar um pouco como fazer isso. Mas muito bem, vou deixar aqui na faixa de IP. E o primeiro passo é a gente vir aqui em Tools, Communication Settings. Eu posso fazer um search aqui na minha rede. Ele encontrou meu CLP. E eu dou um OK. Muito bem, assim nós já estamos comunicando com o nosso CLP. E a princípio eu vou criar aqui um primeiro programa bem simples para a gente entender como que funciona a parte de mapeamento e das entradas e das saídas, né? Então vamos fazer aqui um primeiro programa. Bem, então vamos fazer aqui uma linha de programa e utilizar aqui uma entrada e uma saída. Primeiramente eu vou adicionar aqui uma memória interna, uma M0. Também vou adicionar aqui uma saída física. Vou adicionar uma bobina. Vou definir que ela vai ser uma Y0, a saída. E também vou adicionar aqui um selo da minha Y0. E aqui, para me tirar um selo, vou colocar uma entrada física também, que no meu botão aqui eu estou utilizando a X16. Se vocês quiserem saber como que fica o endereçamento da área de memória do PLC, é bem simples. Aqui em Element Table tem toda a parte de mapeamento, né, que ele gera automaticamente, dependendo da demanda que você tiver de entradas e saídas. As entradas, as saídas, as memórias, assim por diante, né? Aqui em Variable Table tem as variáveis que a gente cria, né? Então fica mais fácil para a gente utilizar. Tudo bem, então eu fiz aqui uma linha de programa. Eu posso vir aqui em PLC compilar, fazer um download, meu código. Um OK e um OK, vai jogar para Run. E posso vir aqui em monitoramento online. Também agora
gente pode aqui vir escrever na minha variável, então F4, então force on e force off para me tirar o pulso, e ele ficou com o selo na minha saída. Para me tirar na entrada, eu aciono aqui a minha entrada e tirou o selo. Muito bem, assim, é bem simples, né? Assim nós fizemos uma linha de programa, mas agora a gente vai apagar essa linha e vamos trabalhar com o nosso primeiro código aqui um pouquinho mais extenso. A gente vai fazer podemos fazer primeiramente um semáforo. Então, para o nosso semáforo aqui, a primeira coisa que nós vamos adicionar é um timer on delay. Vou adicionar aqui. Muito bem, vamos lá. Então nós vamos criar aqui agora a nossa primeira variável de preset do tempo, né? Então nós vamos criar aqui, vamos criar um timer in. Posso colocar um valor inicial dele aqui. Ele já cria uma variável do tipo deint, né? Então nós podemos, ele converte essa variável para uma variável do tipo da entrada do bloco para contar. Então, como ele conta em milissegundos, eu vou colocar aqui 10.000 milissegundos. Nós temos a primeira variável aqui, né? E aqui é o meu início, né? Para o nosso controle do bloco. Eu vou deixar ele sempre true aqui, a gente só vai testar. E a minha saída, eu vou criar aqui um bit de saída do temporizador. Vou dar um nome aqui qualquer, um bit out timer 1. Bem, ele é um nome do tipo booleano. Ele já define automaticamente, né, o tipo dela. Tudo bem. Agora eu vou pegar esse bit timer 1 e vou clicar. Vou deixar para ele se auto-resetar aqui quando ele for executado. Aqui eu posso colocar também uma variável para mim mostrar aqui um acumulador, né? Então eu vou colocar aqui um acumulador do timer 1. Muito bem. Então aqui, como a gente vai fazer um semáforo, né? Eu vou fazer algumas comparações aqui para fazer o nosso... As saídas, né, nós vamos utilizar para fazer o papel do vermelho, do verde e do amarelo. Então a primeira comparação que nós podemos utilizar aqui é uma comparação se for menor, né? Se o temporizador, por exemplo, for menor que X tempo, então nós podemos ligar o vermelho. Eu vou colocar aqui uma comparação que é algo menor igual, vamos colocar maior, menor, menor. Bem. Então eu vou colocar aqui duas variáveis, que pode ser aqui meu próprio acumulador, né, que nós temos. Nós criamos aqui o acumulador do timer 1. E aqui eu vou colocar um tempo, uma variável do tipo tempo, e vai ser, vou dizer aqui que ele é o tempo do vermelho. Do timer do vermelho eu vou dizer que ele é 4 segundos.
4 milissegundos aqui, né? E ele vai me dar uma saída. A gente pode clicar aqui e definir que vai ser a minha. Vou colocar um B de melhor. Eu vou colocar a própria saída física, né? Aquele Y0 que a gente criou. Deixar ele como sendo meu vermelho. A mesma coisa que nós vamos fazer para o verde. Então nós vamos colocar aqui uma comparação. Pode ser até a mesma, né? Que é menor. O menor, eu vou dizer que o meu ACC no timer no timer 1, ele vai comparar agora com o timer do verde. Eu vou deixar o timer ao mesmo tempo, né? Aos segundos aqui, 20 segundos. Porém aqui eu preciso fazer uma outra comparação também, né? Que ele tem que ser não só menor, mas também vou fazer aqui interessante que aqui na linha Easy ele se compara muito com as funções usadas do Codesys, né? Então se a gente pesquisar aqui as mesmas funções que eu estou usando aqui, né? Por exemplo, GrandN, né? Que ele é maior que, ou nós podemos usar aqui essas funções e encontrar facilmente aqui as funções da linha Easy. Então posso adicionar aqui o maior que. Então nós vamos agora colocar também minha comparação, meu acumulado aqui que eu criei. O timer 2. Timer 1, perdão. E aqui eu vou colocar a comparação que eu já tenho lá, que é do timer do vermelho. E que ele vai fazer, que ele vai ligar o Y1 e vai ser o meu verde. Então aqui nós estamos comparando, né? Se ele for menor que 4 segundos, ele vai ligar o verde. E aqui, se ele for menor que o tempo do verde, que eu vou definir aqui ele como, não sei se eu defini, se vocês quiserem ter acesso a essa variável depois, você pode aqui vir em element table, perdão, aqui variable tables. Eu coloquei aqui no vermelho como 4 segundos, o meu verde, na verdade ele tem que ser 8 segundos, né? Podemos botar lá. Também. Como se ele for menor que 4 segundos aqui e maior que 8 segundos, perdão, e menor que o 4 segundos, ele vai ligar o meu vermelho. E aqui agora o verde, a gente pode fazer apenas uma função maior aqui, né? A gente vai colocar o mesmo acumulador. Estou usando um timer aqui para timer só para tudo, né? Nós vamos colocar aqui o meu timer agora. Então podemos. O timer do Marlon ele vai ser maior que 8 milissegundos também. E aqui eu vou ligar minha saída, que vai ser minha Y2. E aí, então aqui a gente tem um semáforo, né? Acho que ele vai fazer comparação dos tempos. Vai ligar o vermelho, o amarelo e o verde. Tudo bem, então vamos lá. Vou fazer aqui o meu
debug. Primeiramente, eu vou fazer a compilação online aqui, não precisa tirar primeiramente de online, do PLC, compilar, fazer o nosso download. E agora sim, podemos voltar para monitorar online. Bem, assim nós temos aqui um semáforo pronto aí, né? Fazendo as comparações, usando o temporizador e algumas comparações, né? Bem, mas se você tiver alguma familiaridade com texto estruturado, a nossa linha EASY também usa texto estruturado. Então o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer um subprograma aqui, fazer a mesma coisa, utilizando um texto estruturado. Como que nós podemos fazer isso? A gente pode vir aqui criar uma outra rotina, vou criar uma rotina auxiliar, ou 2, e vou criar o programa em texto. Muito bem. Primeiro passo, antes de eu chamar a minha rotina, eu tenho que chamar a minha rotina aqui na minha main, né? Então eu posso vir aqui procurar a função de chamada, é um call, né? Então posso clicar aqui e vou chamar minha rotina 2. Posso simplesmente aqui deixar ela sempre chamando, dar um true, chamando sempre. E podemos trabalhar aqui agora dentro da nossa subrotina. E fazer a mesma coisa, podemos fazer um semáforo aqui, né? Porém, agora no semáforo eu vou usar variáveis internas aqui do PLC. Não vou utilizar nenhuma saída, né? Então, no primeiro passo a gente vem aqui e chamar o nosso temporizador. Da mesma forma que nós fizemos no ladder, nós podemos fazer aqui, né? Então, vou deixar aqui ele sempre sendo chamado, não true. O temporizador aqui agora, eu vou criar um timer 2. E vou dizer que esse timer aqui vai contar ao mesmo tempo aí, né? Os 10 milissegundos. E aqui a minha saída vai se deixar o mesmo nome também aqui, ó. Um bit auxiliar. Alt timer 2 aí. Eu vou colocar ele para se auto-resetar aqui a minha chamada. Aqui também eu vou colocar no acumulador. Só que pela versão acumulador do timer 2. Bom, aqui. Tudo bem. Então, a ele sendo chamado, a gente pode fazer as mesmas comparações aqui agora no texto estruturado. Então, vou pegar aqui meu acumulador. Vou fazer a comparação 1. Se ele for menor, a gente colocou o tempo de 4.000, né? Vou colocar aqui, se ele for menor que 4.000, eu vou. Só que agora eu vou criar um bit auxiliar aqui que vai ser meio vermelho. Se true, vou jogar ele para true. Eu vou criar ele aqui no tipo booleano. E claro, tem que fazer um else aqui para ele tirar e jogar com a false. Aqui agora a gente faz o end if. Bem, a mesma coisa que a gente faz com o vermelho, né? Ou o verde, perdão. Nós fazemos aqui a comparação se ele for menor 4.000 e também se tem que ser maior que 4.000, mas também ele tem que ser menor que 8.000. Ele vai ser o nosso tempo agora vou copiar aqui para ficar mais fácil.
Esse aqui agora vai ser o meu verde. Vou definir aqui para boleana. E a mesma coisa, vou copiar aqui para ficar mais fácil. E a mesma coisa que eu faço para o meu amarelo. O amarelo preciso que ele seja maior do que o 8.000. Eu criei aqui uma variável auxiliar do meu amarelo. Vai também do tipo booleano. Deixa eu copiar aqui. Copiando o amarelo. Muito bem, feito. Mesma coisa, fazemos aqui o nosso compilar, ou F7, né? Compilamos tudo e fazemos o nosso download. E agora sim, podemos monitorar online aqui o nosso programa. Muito bem, então isso nós fizemos o programa utilizando o hardware, né? Mas talvez você pode dizer assim, eu não tenho o equipamento aqui em mãos para fazer o teste, né? Então, o que a gente pode fazer? Se você não tem equipamento, você pode vir aqui e dar um offline debug. Ele roda um simulador, né? E nós podemos vir e monitorar, por exemplo, fazer a mesma coisa que nós tínhamos feito antes. E nós temos aqui até as saídas, né? Que a gente fez aqui a lógica em ladder. Simulamos aqui, né? Então isso aqui agora eu não estou com hardware, eu estou apenas simulando como se eu tivesse com o equipamento em mãos, né? Então é bem simples, bem fácil de utilizar. Muito bem, então essa foi a nossa primeira videoaula aqui da linha Easy e mostramos aqui, né, como utilizar as ferramentas do programa. E na próxima videoaula, para não ficar muito extenso, nós podemos ver alguns outros detalhes aqui da linha Easy. Muito obrigado. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a tornar sua jornada com a Inovance mais simples possível. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários e te espero no próximo vídeo.